entendem disso. Mas os nossos adolescentes estão aprendendo que isso é possível. Dentro de casa. E aí a gente vai trabalhar na escola, você imagina, olha, aí vai bater de frente, não vai resolver. Então, se você dissesse, hoje, então existem centenas de metodologias, metodologia, pedagogia da afetividade, pedagogia das emoções, pedagogia da autonomia, trabalhando, ou seja, existem centenas de pedagogos, acho que, como você falou, até milhares de pedagogos desenvolvendo métodos, pensando, né, buscando trazer coisas que a gente não teve, por exemplo, aproveitar essa ideia desse aluno que tem acesso às coisas e dar protagonismo, metodologias ativas, tornar esse aluno mais falante na sala de aula, são formas que a gente tem buscado para vencer isso. Não, mas ainda é desafiado. Agora tu imagina se naquele tempo já era difícil pra gente ir com a cartolina lá na frente falar do projeto, imagine hoje. Sim, você dá ideia. Então, a gente, claro, vai desistir? Não, são os desafios que nos fazem crescer. Nós crescemos em meio aos desafios. Os desafios nos estimulam a crescer. Então, por isso que eu lhe falei, eu sou um professor que todo ano eu preciso me ressignificar. Eu preciso todo ano buscar mudar, porque eu estou lidando com uma geração que está todo tempo mudando. E eu não posso olhar para trás e dizer, beleza, eu sempre fiz assim. Não. Aquele Gilberto que dava aula, como você falou, em 2011, se eu for dar aula hoje da mesma forma na sala de aula, eu não vou conseguir, entendeu? Tá arcaico já. Exatamente, está ultrapassado. Então, tem que buscar criar mecanismos que alcancem eles, sabe? Tem que buscar ferramentas que alcancem. Outra coisa, para a gente, não sei se tu lembra, quando o professor levava um slide, ou levava a gente na sala de mídia para olhar um slide, cara, isso era massa demais. Oh, a aula do professor com slide. Aula hoje, o professor com slide, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, qual a ferramenta que eu vou usar agora? Você que usei slide, sabe? Então, criar mecanismos, tá? E também entender o seguinte, às vezes a gente acha, aí tem outro ponto também, que às vezes a gente acha que tem que mudar bruscamente e esquecer coisas lá atrás. A gente agora tem que lembrar que coisas lá atrás podem ser o novo para eles hoje. Dá um exemplo aí pra gente. Por exemplo, fazendo alguns tipos de trabalhos, tipo, a gente acha que levar um aluno para uma aula de campo, né, ou fazer um experimento, ou algum tipo de experimento social, que é um professor de física, biologia fazer um experimento, a gente pode pensar assim, nossa, para esse aluno vai ser um TED, porque lá atrás sempre fizeram, mas para esse aluno é uma novidade. Você quer ver um exemplo? No shopping, aquele shopping famoso lá em São Paulo, a AMB, acho que é a AMB o nome do shopping, teve acho que teve uns 5 a 10, menos de 10 anos aí, o shopping se tornou viral com uma coisa que ele fez lá, que pra gente, pra nós, eu e você, diz assim, o que é isso? Que foi o quê? O shopping criou uma fazendinha no meio do shopping, onde, o que tinha nessa fazendinha, Giba? Tinha animais exóticos? Não. Tinha galinha, porco, coelho. Coisa que é natural. Coisa que pra gente, nós crescemos natural. Mas você imagina um menino nascido numa grande São Paulo, que come frango todo dia, mas também nunca viu uma galinha viva. Tu tá entendendo? Não, então, às vezes a gente acha que mostrar uma galinha pra esse menino, não, isso não é digital, isso é não sei o quê. Mas às vezes levar pra sala uma galinha é algo assim extraordinário. O que pra nossa época, que convivia com galinha, a gente diz, professor, é doido isso aí. Não, professor, eu conheço isso aí. Eu convivo com isso aí. E é verdade, sabe por quê, Giba? Inclusive, esses dias a minha esposa tava falando, tava me mostrando, né? Poxa, que ideia legal. Construir, eu não sei se é em São Paulo, acho que foi em Goiânia, não lembro. Construíram uma mini fazendinha dentro da cidade. Aí eu te pergunto uma coisa. Teve criança enxurrada de pais deixando o menino lá pra meter a mão na terra. Sim. Pegar o barro, pegar a galinha, ver ali um bicho ali gritando. Então, pra ter esse contato que a geração não tem. Exato. E o que pra gente era comum. Então a gente precisa entender isso, que às vezes a gente olhar pra trás e dizer que o que a gente viveu, isso aqui é arcaico. Para eles, na verdade, é novo. É novo. Então o professor, ele não pode também só olhar que a ideia
então agora eu vou dar aula. Viver o digital, trazer o digital para a vida. Sabe, ele pode entender que talvez esse menino tá tão imerso no digital que pode ter coisas que lá atrás, que ele nunca viveu, que talvez até o pai dele também não viveu, que você pode buscar. Chamar, como a gente falou, ele tá tão imerso na cultura digital e você chamar ele para o mundo real. Sabe? Então, são estratégias que a gente precisa, como professor, desenvolver, né? Então, você lidar com essa situação, com esse aluno, que ele assista a tua aula, ele vai acontecer um momento de tédio, mas ele também, a gente trabalhar nele e ele entender que a vida vai ter momentos que ela vai se inserir, vai ter momentos entediantes, mas que faz parte do processo. Giba, voltando só um pouquinho, tu acha que os pais eles são responsáveis por esse desenvolvimento? Cara, o que acontece? Eu acredito assim, que buscar encontrar um culpado talvez não solucionaria o problema. Mas os pais, principalmente nós que não nascemos no mundo digital, aprendemos, e olha lá, a ser Será digitais. que a gente é a última geração que conheceu o mundo antes da internet? E eu acredito que nós somos essa geração, né? E o que acontece? A gente nós precisamos ser o instrumento de equilíbrio. Então a família é o equilíbrio. Precisa. Porque se a família não transmitir isso, esse resgate de muitas coisas, aí sim, porque o menino, se ele não buscar a referência, a autoridade, o princípio, essa ideia dentro de casa do equilíbrio, essa ideia, por exemplo, de qual é o momento certo de um adolescente ter um celular, sabe? Quantas horas ele pode ficar no computador? Será se é certo esse menino ter toda a tecnologia possível dentro do quarto, sabe? E quanto os idealizadores, criadores do mundo digital não fazem isso com seus filhos, por que nós estamos fazendo? Porque assim, eu voltei um pouco para trás aí desse assunto, porque eu vi e ainda vejo muitos pais achando que é só jogar numa escola e que o professor é responsável pela educação. E que não é, entendeu? Ainda tem isso. Terceirização da educação. Exatamente. A escola, ela pode trabalhar a educação? Pode, mas a escola, ela escolariza. A educação, ela tem uma base maior e mais importante dentro de casa. Então, se o menino não aprende, por exemplo, a ter respeito pelos mais velhos, a ter afeto, sabe? A nutrir umas relações de emoção, de sentimentos, vínculos com as pessoas. Se ele aprende que isso é descartável dentro de casa, se ele não tem isso com os pais, ele não vai ter isso com o professor. Ele não vai ter isso com o colega de sala. Ele não vai ter respeito com o porteiro, com a zeladora. Ele vai olhar para todo mundo ali como prestadores de serviço, entendeu? Ele não vai criar vínculos se ele não aprender a desenvolver isso em casa. Por isso que a gente volta de novo. A família é muito importante. Então os pais precisam... É a base de tudo. Os pais precisam determinar a hora para dormir, acabou, desliga esse videogame, computador, celular, tablet, não pode, o adolescente não pode dormir com isso dentro do quarto. Gente, se nós somos adultos, às vezes a gente extrapola com isso aqui. Às vezes não, muitos de nós estamos extrapolando com isso. Imagina um adolescente que está aprendendo a lidar com a responsabilidade, está entendendo que nem tudo na vida é fuga para os prazeres, que tem que encarar as responsabilidades. Aí eu deixo ele com todas as tecnologias possíveis, que vai fazer com que ele fique a madrugada inteira acordado, prejudicando a saúde dele em todos os sentidos, cognitivo, físico, biológico. E espiritual. Espiritual, entendeu? E aí o pai achar isso normal. Olha, eu lembro no caso de uma aluna que eu me choquei. A aluna virou para mim, era um trabalho que era para ser feito, um trabalho de sociologia, e que eu teria que fazer uma entrevista com os pais. Aí a aluna virou e disse para mim assim: professor, eu não vou fazer esse trabalho. Isso era lá no Japão, eu dava aula para a comunidade brasileira. Aí eu disse: como assim? O trabalho não estou passando agora, é só para a semana que vem. Professor, eu estou logo me adiantando que eu não vou fazer. Por quê? Primeiro porque eu não sei nem onde está meu pai. Meus pais se separaram, meu pai caçou um menino para outro canto do Japão. Eu não sei onde ele está. Então,
Eu não tenho como fazer com ele. Então, beleza. Eu falei, sua mãe, ou sua avó, você mora com quem? Então, eu moro com a minha mãe. Mas minha mãe trabalha à noite. Na noite. E então, quando eu chego em casa, ela já saiu. Já saiu. Ou poucas vezes a gente se encontra. Quando eu saio de manhã para vir para a escola, ela ainda não chegou. Se chegou, tá dormindo. Então eu falei assim, você então não se vê dentro de casa. Às vezes a gente passa 4, 5 dias sem se ver dentro de casa. Mora na mesma casa. Um adolescente de 15 anos mora na mesma casa. Por isso entra naquele assunto que a gente, quando tá entre nós, tá conversando, é aquilo que você costuma dizer, tempo de mesa, né? Tempo de mesa. Isso daí, as famílias perderam esse tempo de mesa. Hoje existe tempo de tela. Isso. Mas tempo de mesa não. E aí o que acontece? Esse tempo de mesa aqui, os mais velhos sabem disso. Eu fui criado nessa cultura de mesa, né? De sentar com os pais e comer. Mesmo que não fosse meio-dia, mas à noite. Quando a mãe chega para jantar. E final de semana, sentava assim na mesa. Não se comia na frente de TV, né? Hoje, na verdade, né, a pessoa às vezes nem se retira da mesa. Na verdade, ela traz a tela para a mesa. Exato. Ela está comendo e está aqui, todo mundo no silêncio. Então, não tem mais tempo de mesa. E no tempo de mesa é o momento que o pai ou a mãe pode perguntar para mim, dizer, como é que você está na escola? Como é que está indo? Como foi o dia? Como foi o dia? O que você fez hoje? Sabe? E aí não tem, é um silêncio total. Então, por exemplo, a menina dessa relatar isso, ela diz, então, que às vezes, quando ela chegava, a mãe estava, quando ela saía, a mãe estava no quarto, então cada uma no seu quarto, cada uma com seus aparelhos tecnológicos. Sua tela. Ela disse que falava com a mãe só pelo celular. Que a mãe dizia alguma coisa, filha, deixei comida. E não é diferente de muitos aí, né? E você percebe, não sei se você percebeu, a comunicação dos pais hoje, os pais estão falando com os filhos pelo celular. E às vezes está dentro de casa. O pai não se desloca nem para ir lá para o quarto do filho. Filho, foi isso. Vamos conversar. Então, aqui. Fulano, tal, não sei o que. Ou seja, até o pai, as relações que estão dentro do mesmo espaço, sabe? Ele tá ali conversando com o filho pelo celular. Às vezes é só abrir uma porta e entrar no quarto. Exatamente. Você tá entendendo? Então, os pais... E o que acontece? Então, você quer que esse menino me olhe no olho na escola? Se ele não tá mais nem olho no olho dentro de casa. A mãe tá lá. A mãe com o celular. Meu filho, não esquece que você vai chegar uma encomenda, tal. A mãe com o celular. Em pé, falando. E o menino lá. Tá, mãe, vai chegar aqui horas? Olha, eu vi aqui que vai chegar... hoje à tarde. Tá bom, mãe, tá. Não esquece, ou seja, perdeu. Esse aqui é o que ele tá fazendo. Aquele tato, né? Entendeu? As pessoas hoje, e aí você vai percebendo, as pessoas hoje estão conversando, estão naturalizando a conversa, e que eu tô aqui com você, tá? Não, beleza, tá, não, tranquilo. Tá, não, eu vejo isso aí, sim, combinado. Ou seja, tá naturalizando isso. Pra mim não é natural. Se eu tô conversando com alguém e alguém tá com o celular ali direto, tá, beleza, tá. Ele não está dando atenção para mim. E eu tenho certeza que tudo que nós falamos na hora que eu sair dali, que a memória está estimulada, se foi. Então o que acontece? Por que a gente vai naturalizar isso? É claro que a gente tem que se policiar. Eu falo que isso é o que a gente tem que se policiar. Eu converso com a minha esposa e a gente acorda isso. Se tiver que chamar a atenção do outro por causa disso, está chamando a atenção para o bem. Para não deixar a gente se perder. Por que nós estamos deixando nossos filhos? Não é demonizar isso. Nós não estamos demonizando. Mas o olho no olho se perdeu. A mesa se perdeu. Né? Tempo de mesa por tempo de tela. Olho no olho, olho da tela. Sabe? Os pais perdem, como você falou, às vezes só abrir a porta e olhar para o filho. Ele prefere mandar uma mensagem. Sabe? E a gente está vivendo essa questão. Você vê uma coisa que eu mesmo não... procuro me policiar, aquela ferramenta do WhatsApp de acelerar o áudio. A gente tá acelerado, cara.
A gente tá tão acelerado que ele não quer perder tempo ouvindo o áudio no normal. Entendeu? É verdade. E a gente não percebe que isso acelera a gente em tudo. Aí eu chego bem aqui, ó, acostumado a ouvir um áudio acelerado, eu quero que o Elvis seja acelerado. Bora, fala logo, pode ir logo. Pagar o papo maçal, né? Pergunta logo. Então o que acontece? As pessoas nem respondem mais um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Então quando a gente volta, exatamente. A gente volta para essa questão da família, cara, a família vai ser fundamental em relação a isso. Mas o que aconteceu? As casas deixaram de ser lares e se tornaram hotéis. Na hotelaria. Interessante. Entendeu? Um moleque chega, tem comida, roupa lavada, ele sai deixando roupa suja no quarto, ele chega, milagrosamente ele viu que a roupa não tá mais lá, que a cama tá arrumada, tem comida, ele pega o prato dele, leva pra frente do computador, sabe? Cada um come a hora que quer, vai lá na geladeira, puxa, tá, então almoça ou janta a hora que quer. Ninguém mais senta, ninguém mais se vê. Uma orfandade, cara. Sabe? É uma orfandade. A gente está com muitos filhos, muitos adolescentes, órfãos de pais vivos. Órfãos de pais que estão perto, às vezes. Isso. Que estão perto. Mas ausentes. Mas ausentes. Estão presentes fisicamente na mesma casa, mas não estão presentes na vida dos filhos. E aí fazem o quê? Como melhorou a economia dessa família, ele paga uma escola particular porque ele acha que essa escola vai, então, construir o filho dele com tudo aquilo que o filho precisa para a vida. E por isso que, quando você fala que os filhos são frios, os alunos são frios, é porque eles sentem essa rejeição e vão replicar. Ora, se é num lar que, ao invés do pai chegar do trabalho, ele ir lá, dá um cheiro no filho, dá um abraço no filho lá no quarto, ele só manda uma mensagem: cheguei. Tá entendendo? E aí? Aí a gente quer que esse menino seja carinhoso, seja amoroso. Sabe? Tá entendendo? Então, são pontos que a gente precisa, nossa geração, que ainda é uma geração da transição, a gente tem que buscar reverter isso aí. Porque se a gente deixar caminhar isso aí, cara, aí pronto. Aí, Giba, o que tu tem pra falar pros professores que estão gritando aí pro socorro, estão pedindo ajuda? Tamo junto. Tamo junto. Mesmo barco. Olha, é aquilo que eu falei pra você. Assim, eu não escolhi a profissão me escolheu, me apaixonei pela sala de aula. Tenho me chocado com essas situações, mas isso já estava assim, você esperava isso, mas não queria, tá entendendo? Já havia previsão dessas situações. O que eu quero, assim, hoje cada vez mais o número de professores tem desistido. E bem no momento que o salário do professor está cada vez aumentando. Justamente. Os estados aí que estão aumentando significativamente os salários dos professores. Por que está fazendo isso? Porque está escasso. É no Pará que está sendo o salário. O salário no Pará é mais de 10 mil reais. Um professor. Para um professor. Professor 40 horas. Então, um professor 40 horas, ele em sala aí, vamos dizer, ele há 10 anos atrás 3 dias em sala, 3 dias assim, vamos dizer, tirando o planejamento, ou pegando aí 25, 26 aulas. E há 10 anos atrás, quem diria um salário desse? Quem diria? Não, jamais. Entendeu? Então, assim, só para você ter uma ideia, as escolas particulares sempre se destacaram em relação às públicas no salário lá atrás. Hoje é diferente. Hoje tem lugares que o Estado paga muito melhor. Entendeu? Muito melhor que a rede privada. Porque justamente por causa da escassez, o número de desistência. Então, assim, é claro que ser professor é se reinventar todo dia. Mas a pergunta que a gente faz, no mundo que nós estamos vivendo, completamente fluido, líquido, todo mundo está tendo que se reinventar? Tu, na tua profissão de marketing, de multimídia, você tem que se reinventar todo dia. Não, o médico tá tendo que se reinventar. O advogado, sabe?
Até a cozinheira está tendo que se reinventar, porque são novas tecnologias dentro da cozinha. Não é mais só aquele fogão, agora é o fogão elétrico. Então, tudo está mudando. Então, agora é claro, aqueles que lidam diretamente mais com o público no serviço de um contato intenso, porque o médico ele atende o paciente dele, vamos dizer que no máximo gasta meia hora com ele ali, e talvez só mês que vem ele vende de novo. Os meninos passam mais tempo com a gente do que com a família deles. E se veem todo dia, de segunda a sexta. Sabe? 4 a 6 horas por dia. Entendeu? Então, como lidar com essa relação? Né? Como lidar com isso? Com 200 a 210 dias no ano. Sabe? Professor realmente é uma missão. Eu digo que é mais que uma profissão. Tem uma palavra de conforto aí para eles? Nós somos agentes transformadores. A gente sabe que a educação ela é uma ferramenta que, inclusive, se cair nas mãos de alguém errado, ela faz um estrago na sociedade. A gente sabe que o Estado, o governo, se ele quer implantar alguma coisa dentro de uma sociedade, o melhor caminho é a educação e a cultura, né? Porque é o que vai gerar mudança na sociedade. Então, nós somos agentes de transformação. A gente, claro, não vai só cruzar os braços e lamuriar-se e sofrer por isso, mas a gente vai pensar que sim, né? Sempre vai haver mudanças, vai haver situações que vão gerar desconforto, mas se nós entendermos que nós possuímos o dom e a capacidade de causar transformações e impactos, nós vamos promover isso. É claro que a gente vai também se adequar à realidade. Eu acredito realmente, claramente hoje, Elvis, que se você disser para mim assim, 50 minutos hoje de aula, não, nós temos que, não pode, vai diminuir, para se diminuir isso, não sei o que vai acontecer, estão desprezando a educação, não é isso. A gente, na verdade, está se adequando ao público que temos para cativá-los. Se eu sei que 50 minutos para ele vai ser entediante, e a gente precisa reformular isso, por que então que eu não faço, ao invés de um horário de 50, 2 de 25, intercalados com outras matérias? Ele me vê 25 minutos, eu compartilho uma... É interessante, né? Eu dou uma deixa, outro professor entra, a gente sabe que outro professor entra, já oxigenou a cabeça. Mudou a face. Talvez fez isso para ele, né? Essa mudança dele de terra. Em um estudo, quando eu estava fazendo o curso de oratória, né? Explicava que a atenção no máximo era 40 minutos. Após 40 minutos, a pessoa já não consegue fixar. E nós adultos que somos de uma geração sabemos que às vezes a gente tem que se concentrar ali, né? 40 minutos no máximo a gente já está ali, a gente já fica entendendo. Imagina um adolescente que a gente falou, que está hiperestimulado, sabe? Então são coisas que a gente pode adequar. Não é que a gente vai deixar de dar aula para ele, mas eu acredito hoje que sim, os horários precisam ser reformulados. Cair aí para 25, 30 minutos. Aí talvez alguém pode dizer assim, que é isso, professor? Se eu chegar na sala, 5 minutos para manter a turma, vai sobrar 20 minutos para você dar aula. Vamos nos reformular. Mas não é que a gente perdeu os 50 minutos. Pode ser que eu dou esses 25 minutos agora, meia hora, depois eu entro de novo. Fez uma quebra, sabe? Eu entro com outra dinâmica, com outra forma. Se eu entrei regenciando, eu entro com uma atividade. Giba, tu foi daquele tempo que a gente tinha uma professora para várias matérias? Exatamente. Lembra? Eu fui. Você sabia que no Fundamental 1 isso já não é mais? A gente tem o professor da matemática, a professora da ciência, a professora do português. Já no Fundamental 1, a gente ficava esperando isso para o Fundamental 2. Entrar na antiga quinta série, que hoje é o 6º ano. Exatamente. Que a gente dizia, agora a gente ia se sentir. Nós vamos ter agora vários professores. Porque o único professor que a gente tinha diferente era a professora do inglês e da educação física, que entrava na sala. O resto é a professora que dava todas as matérias. Até isso mudou. Então, nós somos agentes de transformação. E, claro, nós precisamos fazer a leitura do tempo. Ler o tempo que nós estamos inseridos. E o que nós podemos fazer? Tem coisas que a gente não pode. Eu acredito que, tanto numa perspectiva espiritual, social, o mundo tem que ser regido por pessoas inconformadas. Eu tenho visto essa situação. Eu não vou me conformar. Eu vou tentar fazer alguma coisa que seja positiva e significativa na vida desses adolescentes, na vida dessas famílias, apontar o caminho, dizer, ei, não deixa.
seja, não podemos deixar a situação, perceber que essa crise que nós estamos falando é uma crise e deixar esse caminhar dessa forma. É isso. Muito bom, muito bom. Giba, antes da gente finalizar, quais as considerações finais aí? As minhas considerações, olhando para a família, você aqui, né, que tem uma família, cara, você precisa entender, a sociedade, ela só vai estar estruturalmente bem, ela só vai ser uma sociedade saudável se as famílias forem saudáveis, porque a sociedade é um encontro de famílias. Então, se há uma família doente, se encontrando com outra família doente, a gente vai ter uma sociedade doente. Então, se tudo isso que nós falamos aqui, sobre perda de autoridade, perda de referência, a ideia dos super-heróis, sabe? Lidar com a vida, como lidar com o tédio, como lidar com essa situação de exposição de tela, que eu quero dizer para você, talvez pela ocupação, e até mesmo por você, se você é pai, se você é mãe, procure policiar no tempo de tela de seus filhos. Procure falar com seus filhos olho no olho. Chame ele para olho no olho, chame para conversa. Chega em casa, vai lá, sabe, abraça, beija, cheguei. Janta junto, você às vezes não consegue almoçar junto pela correria, por estar trabalhando, mas chega à mesa. Tenha pelo menos um tempo de mesa, ou no café da manhã, ou no almoço, ou na janta, mas tenha um tempo de mesa para os seus filhos. Olho no olho. Vai falar com o seu filho, ou seu filho vem falar com você, olhe para ele. Isso aí a gente trabalhou tanto com o Gabriel, Elvis, que o Gabriel, que é o meu filho de 4 anos, quando a gente está falando com ele, a gente sempre fala, olha nos meus olhos. Hoje, quando ele vem falar com a gente, e às vezes a gente está ali, oi filho, mandando uma mensagem, alguma coisa de trabalho, ou coisa, ele me constrange. Ele vira, pai, olha nos meus olhos. E eu disse, que bom, eu ensinei, e ele vai me policiar e me constranger. E eu, sim, filho. Sabe? Isso demonstra, você está dizendo para essa pessoa, você está dizendo para o seu filho, o quanto você, nesse momento, o respeita e o ama e está dando atenção para ele. Então, olho no olho, quando você for falar com seu filho e quando ele for falar com você, sabe? E eu acredito que assim nós vamos lidar com uma sociedade muito melhor. É isso. E qualquer coisa também. Que bom, Giba. Eu fico feliz e muito obrigado, tá bom? Pela tua presença. Eu acredito que é de grande valia e riqueza, porque hoje em dia a gente quase não tem mais isso. Sim. Assunto do que está acontecendo com a geração, o assunto de mesa que é importante, e é claro, o olho no olho. Então, e é uma das coisas que nós estamos falando, né? Que é a nossa filosofia, mesa. Família, comunhão, até mesmo isso vai vivendo para a sociedade, né? As pessoas estão usando a mesa só para sentar, comer ou negociar. Exatamente. Entendeu? E não estão sentando para se relacionar. Sabe? Isso precisa voltar. E na próxima eu quero que a gente esteja de novo, tá bom? Bora. Pra gente falar mais profundamente sobre o papel da mesa. Sim. Cara, eu gosto mais de mesa. Então, Giba, muito obrigado, tá bom? Mais uma vez. Certinho, eu te aguardo na próxima, tá bom? Certinho. Pessoal, hoje a gente teve esse bate-papo aí com o Giba, esse cara sensacional, esse professor que não desistiu, não vai desistir também do que é o projeto, que eu sempre acredito que é o criador que ele fez, esse projeto Família, tá bom? Então, pessoal, segue a gente aí e vamos pra cima, tá bom? Tchau, tchau!